Fala, meus amores! Hoje estamos aqui com quem? Felipe Molero. É Molero ou Molero? Moleiro. Molero, o Kid Investidor. Até o nome criativo pra caramba, né? Criativo. Mas é Kid Investor ou Felipe Molero hoje? A sua marca qual que é, Felipe? Como é que você gosta de ser chamado? Cara, na real que assim, pra mim tanto faz, porque eu fiquei muito conhecido como Kid Investor, né? Até meus 80 mil seguidores era Kid Investor. Hoje em dia meu público ainda tá me chamando de Felipe, porque eu fiz a mudança. Só que eu fiz aquele negócio, eu tava falando com o primo e aí ele soltou o negócio do equity, né? Eu fiquei, achei muito legal, comecei a fazer também, porque ele também falou pra eu mudar o nome do perfil. Porque como Kid Investor passou a ser minha empresa, eu queria descentralizar e tudo, igual o primo falava. Eu acabei mudando também, então hoje em dia eu tenho que levar minha marca pessoal pra Felipe Moleiro e aqui de Investor minha empresa, meu negócio. Entendeu? Não, isso aí, sabe que eu tava olhando? Que eu olhava você no Instagram, porque eu acompanho, eu acho muito legal essa coisa de trazer adolescentes, crianças e tal. E você parece que deu uma evoluída, assim, até o seu físico parece estar diferente, né? Claro. Meteu um cabelo estileira, meteu um design diferente. A avó dele tá aqui hoje, uma graça de pessoa, coisa boa é ter vó, né? Mano, mas um ano tem que evoluir, né? Ainda mais porque, pra mim um ano é tanta coisa. Se você parar pra pensar, um ano é quase 1/10 da minha vida. Então, assim, tem que evoluir mesmo. Não, e você mudou como é que fala? Fisionomia. Felipe, e quem é o Felipe? Se apresenta aí pra nossa audiência aqui. Bom, contar um pouquinho da minha história, então. Quando eu tinha 9 anos, eu fiquei curioso com relação a ganhar dinheiro. Traficou na escola, vai falar isso aí pra gente. Também, aí já é furo de reportagem. Não, mas assim, com 9 anos eu fiquei muito curioso com relação a como ganhar dinheiro, esse tipo de coisa, porque eu entrava no Instagram e eu via muita gente, com mansão, com carrão, esse tipo de coisa. Eu fiquei, como que o povo tem tanto dinheiro, sabe? Porque, deve custar muito caro, esse tipo de coisa. E aí eu fui pesquisar realmente como que as pessoas tinham tanto dinheiro, porque eu queria ter também. Eu fiquei, quero ter dinheiro, então vamos ver. E eu abri a lista da Forbes ali, pessoas mais ricas do mundo. E aí eu fui olhando lá, Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates, vamos ver o que cada um fez pra ver o que eu posso colocar no meu dia a dia também, colocar em prática, porque se eu fizer o que eles fazem, o que eles fizeram, então devo atingir os mesmos resultados. E chegando lá eu descobri, né, que todos eles empreendiam, todos eles investiam, todo mundo lia, sempre, frequentemente, tudo. Então eu comecei a fazer também. Eu fui atrás de empreender, então. E aí eu fui começar a vender coisa na minha escola, né? Eu comecei a traficar lá na minha escola. Por que eu falo comecei a traficar na escola, né? Eu comecei a vender bala, porque basicamente lá na minha escola tinha uma cantina, como não tinha concorrência. Era assim, os caras metiam um preço lá em cima, porque eles sabiam que o povo ia pagar. E aí, uma balinha aqui no mercado custava 50 centavos, os caras vendiam por 3, 4, 5 reais. E aí eu comecei a comprar essas mesmas balinhas, eu fui vender essas mesmas balinhas por 1000 vezes mais barato. Lá pros meus amigos e tudo. E chiclete também, porque na minha escola não vendia chiclete. Eu falei, não, vou então, já que o povo quer chiclete, a escola não vende chiclete, eu vou comprar chiclete, vou vender o chiclete, que aí eu vou ganhar uma grana. E aí eu fiz isso, comecei a vender livro na minha escola, eu vendi suco, eu vendi um bando de coisa na minha escola, fiz uma renda, até que com 10 anos eu comecei a investir, com 11, 10 comecei a investir na bolsa, né? Com 11 eu criei o meu... comecei a criar conteúdo na internet, falando um pouco sobre finanças. Depois fui migrando um pouco mais para empreendedorismo e tudo. E aí com 11 também eu criei a minha primeira empresa, a minha primeira startup. Hoje eu tô com 13, né? Passou mais de um ano aí e eu tô... 13 startups? Com 13 startups. Essas startups? A primeira delas é a Kid, né? Que é basicamente... Tem um negócio de cachorro lá. Não, cachorro... Tem o nome da empresa, Então, eu tenho a Kid, que é basicamente a mãe de todas. Eu fiz meio que uma holdingzinha ali, né? Que eu vou mesclando ali, porque... contando rapidamente, como eu tava falando antes, eu era o Kid Investor, e eu, conversando com o primo, eu vi que eu tinha que mudar um pouco isso. Eu tinha que me colocar na imagem pessoal. Primo é o primo rico, você fala. O primo rico. Eu tinha que me colocar na imagem pessoal, né? De Felipe Moleiro. E aí eu mudei, então hoje em dia eu sou mais o Felipe Moleiro, dono da Kid Investor, eu não sou mais o Kid Investor, meio que a minha empresa é, né? E aí, enfim, a Kid Investor meio que é uma delas, né? Hoje na Kid, assim, a gente tem uma pegada principal que a gente leva mais pra área de educação, é mais uma edutech, né, que o povo fala. E aí essa edutech que a Kid basicamente tem outras empresas. Um outro de educação também, que é o Legado Jovem, que é assim, uma página, um negócio que a gente faz ali pra gerar conteúdo sobre educação, mindset, esse tipo de coisa assim. E a gente tem a Dog Produções. E a Dog basicamente faz toda a produção audiovisual.
Então, seja de design, ou seja de motion, ou seja edição de vídeo, ou qualquer coisa assim. E vem tudo dando certo, cara. Vem tudo dando certo, graças a Deus. Porque você é muito focado, ele é muito focado, né? Muito assim, focado. E é muito importante isso daí de ter criança que investe, que fala disso. O que você acha, assim, qual que é a importância pra galera, assim, porque muita gente tem essa coisa, eu sou mais velho, né, não investi e tal. Qual que é a importância de investir na sua idade? Que você acha assim, poxa, gente, um conselho, uma dica pra galera? Cara, é extremamente importante, eu vejo na minha concepção que é extremamente importante nessa idade, por alguns motivos principais. Todo mundo que enriqueceu na Bolsa de Valores, ou o próprio Warren Buffett, tudo, todos começaram muito cedo, ou se arrependem de não terem começado mais cedo do que começaram. Então eu fiquei, se o povo se arrepende de não ter começado mais cedo, o próprio Warren Buffett começou com 11 anos, se arrepende de não ter começado mais cedo, por que eu vou esperar mais? Então, foi um dos motivos para eu ter começado, e aí, por isso que eu comecei a investir muito cedo. Então, assim, todos os investidores se arrependem de não ter investido antes. Então, cara, quanto antes você puder colocar de investimento em bolsa e tudo, coloca. Além da questão dos juros compostos, né, na bola de neve lá que cria. Porque, assim, cara, é até engraçado falar isso, porque eu vi a pesquisa e, tipo, 90% dos brasileiros não faz ideia do que é juros compostos. Isso é extremamente preocupante. E, basicamente, juros compostos são aqueles juros que trabalham em cima de juros. Então, assim, se em um ano, por exemplo, você investiu 100 mil reais e rendeu 10%, no final do ano você vai ter que terminar com 110. Só que se render 10% no próximo, não vai ser 10% sobre os 100 mil, vai ser sobre os 10 mil, então vai ser um pouco a mais. Sim. E é basicamente assim que funcionam todos esses investimentos. E aí esses juros compostos vão crescendo tanto que ao longo do tempo isso faz uma baita diferença. Às vezes 1, 2, 3 anos faz uma diferença tão grande no longo prazo que a gente nem imagina, não consegue nem sentir o poder disso. Então eu acho que é extremamente importante começar a investir o mais cedo possível por causa desse tipo de coisa. Felipe, e eu acredito que muita gente deve te ver na internet e deve pensar, mas esse daí é filho de rico. E a gente conversando com você aqui, a gente tá vendo que você começou a empreender. Você montou esse mercado negro aí na escola, né? Que você falou que você traficava na escola. Você já explicou para nós que você traficava, na verdade, você vendia chiclete, bala, enfim, livros. E você fez o seu dinheiro ali, né? E como é que veio esse interesse de você começar a investir na bolsa? Porque hoje você tem 13 anos. Hoje a gente fala com uma criança de 13 anos, ela nem imagina o que é bolsa de valores, né? E a gente luta que a gente tem que começar a colocar educação financeira nas escolas, as crianças têm que começar a criar interesse pelo dinheiro. Não é feio essa questão da criança ter interesse pelo dinheiro. E me conta um pouco, como é que veio esse interesse de investir na bolsa de valores? Como começou isso em você? Tá. Bom, como eu tava dizendo, né, eu fui olhar, por exemplo, a lista das pessoas mais ricas do mundo e eu vi que também, além de terem criado os negócios muito bem-sucedidos, eles... Deixa eu só te falar uma coisa, Felipe, eu sou um pouco mais antigo, claro, e na década de 80, se você olhasse na lista da Forbes, final de 80, começo de 90, existiriam nomes ali como Pablo Escobar, como El Chapo, talvez você já tenha ouvido falar deles, né? Foram aí os maiores traficantes do mundo, eles guardavam dinheiro no jardim, eles tinham tanto dinheiro que eles enterravam dinheiro assim, pela grama, em casa, porque não tinham onde guardar, não tinha banco para guardar. E esses caras estavam entre os mais ricos da Forbes. Então ainda bem que o Felipe não viu isso hoje, porque esses caras não eram exemplo. Né? Então, hoje em dia a gente tem o Jeff Bezos, né? Como é que é? O Elon Musk. Então, hoje a gente tem grandes empreendedores. Ainda bem que você Warren Buffett, graças a Deus. Né? Eu amo o Warren Buffett. Se um dia ele ver, quem sabe ele veja. Café, bolacha, põe a imagem. Coca-Cola, né? Que ele curte. Ele vai quebrar qualquer hora. Não, Porque porque eu amo o Warren Buffett. Eu acho assim, ele genial. Caralho, é mesmo. Você tem alguma pessoa assim? Não, mas eu deixa só o Felipe terminar o raciocínio de como é que ele começou a investir na bolsa, né? Interrompeu o convidado. E aí eu fui ver aí essas pessoas, eu vi que todas investiam na bolsa, depois que eu tinha feito um dinheirinho já vendendo coisa na minha escola e tudo. Aí eu resolvi, cara, vou começar também. Isso, né? Eu vou começar também, porque eu vi que, ao longo do tempo eu fiz umas contas. E eu fui olhando, tipo, com 18 anos, provavelmente eu vou ter, 15 mil investidos. E aí com esses 15 mil ali eu vou conseguir gerar 100 reais de renda passiva por mês, que aí eu vou conseguir comprando outros fundos imobiliários. Aí eu fiquei, achei mó legal e eu fui também. E tem que estudar, né? Olha o pensamento do Felipe. Ele ganhou dinheiro, fez um lucro, já começou ali. Porque você montou sua empresa, você comprou o chiclete por X valor, vendeu por Y. Ou seja, você já começou lucrando ali. Sim. Ele já montou a empresa dele ali. A empresa, na verdade, foi bem depois, né?
Não, digo assim, mas você já tinha começou uma mente sim, visionária. a gerar sim, um lucro, né? Você vendia Uhum. produto, gerava um lucro, mas aí você já pensou em multiplicar isso, né? Através dos juros compostos, através da bolsa de valores. Então Sim. você imagina, né? Se a gente tivesse mais crianças Educação na escola, igual ele pensando falou, assim. né? Eu vi ele falando num Reels, né? Ele falou, pô, isso daí já tinha que ter desde a escola. E verdadeiramente, Total, porque cara. falta muita educação financeira. A criança, que nem ele falou, não é que ela tem que saber tudo de matemática perfeito, porque ela tem que sair de lá sabendo, né, lidar com dinheiro, emocional, psicológico. Isso é muito importante, né? A pessoa, ela sai da escola não sabendo as coisas mais básicas e fundamentais da vida. Então eu diria para as pessoas não estudarem apenas o óbvio que é passado pra gente. Se a gente for ver, grande parte das coisas que a gente usa na escola, a gente não vai usar verdadeiramente na vida, às vezes só pra fazer uma prova de vestibular, Enem, qualquer coisa assim. Só que as coisas que a gente realmente deveria usar, a gente vai usar na nossa vida, não é ensinado na escola, como educação financeira, empreendedorismo, economia, Que é nutrição, importante, política, às vezes fala um política, pouquinho ali, nutrição, todo esse tipo de coisa a gente não acaba sendo ensinado na escola, o que é, pô, extremamente prejudicial. E me fala uma coisa, Lavinho, eu vou perguntar um negócio Tem aqui. polêmica, pelo olhar da Carol. tem Olha a polêmica! Não, que a gente fala de tudo aqui, mas também a gente traz fatos. Você falou uma vez sobre a polêmica do Felipe Neto. Foi alguma coisa assim do Felipe Neto da Bolsa de Valores. O que aconteceu ali naquela cena? Tá. Aquele fato. Bom, eu lembro que ele tinha feito um vídeo que era tipo, suposições sobre mim. E aí uma das suposições era tipo, você investe na bolsa, um bagulho assim. E aí ele meio que falou que não, porque ele achava que ele era totalmente contra investir na bolsa sem gerar nada de riqueza pro mundo, que era contra gerar riqueza sem agregar alguma coisa pro mundo. E falando isso, eu fiz um vídeo, que inclusive pro meu tamanho naquela época foi muita visualização. Eu tinha tipo 8 mil inscritos, eu peguei 15 mil visualizações no YouTube, né? Deu muito certo pra mim e tudo. E basicamente eu dei uma resposta contra ele falando por que eu acho que ele estava errado nessa situação. Falei que como empresário eu admiro muito ele, porque pô, o cara criou assim, empresa de sucesso, o cara é muito esperto, querendo ou não, nesse sentido. Só que eu falei que nesse sentido de economia e bolsa de valores eu achava que ele estava errado. Porque se a gente for ver assim, o que movimenta o mundo basicamente, querendo ou não, é o mercado financeiro. Empresas não teriam o tamanho que tem se não fosse o mercado financeiro. Então, essas grandes empresas hoje, como a Magazine Luiza, a própria Vale, Petrobras, todas essas empresas, elas são totalmente manipuladas pelo mercado, no sentido de que o valor de mercado delas é afetado por causa disso. Então, às vezes, a própria Magalu, ela não teria essa valorização gigante de 91.000% que ela teve se ela não tivesse na Bolsa de Valores. O que, além de ajudar a empresa, ajuda todas as milhares de pessoas que eles empregam, né? As milhares de famílias que estão ali. Sim. Além de girar muita economia. A economia, ela funciona quando a gente gira o dinheiro. Então, o dinheiro tem que sair da minha mão para ir para a sua, para ir para a dele. E só assim a economia funciona. E o mercado financeiro é o mercado que mais movimenta dinheiro no mundo. Então, se não existisse ele, a economia seria muito péssima, sabe? Seria algo assim extremamente ruim. E a gente poderia entrar em níveis de igualdade muito grandes, só que igualdade no sentido da pobreza. O mercado financeiro, ele traz muita riqueza para o mundo. Então, eu acho que assim, o Felipe Neto estava errado nesse sentido, quando ele falava sobre Bolsa de Valores. Aí eu dei a minha resposta pra ele lá em um vídeo e deu certo. Com certeza deve ter gerado. O Felipe Neto é uma pessoa, é um influenciador, a gente respeita, ele é muito polêmico, né? Verdade. E as pessoas... ele dá bastante opinião. E realmente o comentário que o Felipe Neto foi infeliz, porque hoje a Bolsa de Valores, ao você investir e ajudar as empresas brasileiras, você está investindo o quê? Nos empregos, você está investindo nas empresas que vão poder investir mais, você vai gerar mais dinheiro no mercado. Riqueza, né? E você investindo nas empresas, na Bolsa de Valores, você não está emprestando seu dinheiro para o banco. O que o banco faz? Ele pega ali o seu dinheiro na renda fixa e ele mesmo vai trabalhar em renda variável, vai investir nas estruturas do banco o seu dinheiro que capta na renda fixa. Você investindo nas ações, na Bolsa de Valores, você sim está gerando valor para o mercado, você está gerando mais dinheiro para essas empresas, você está gerando mais empregos, você está gerando mais riqueza para as famílias. Então isso é muito importante. Cara, você está colocando... Às vezes, o mercado financeiro com certeza coloca alimento na mesa de milhões, bilhões de pessoas. A gente tira de poucos e abre oportunidades para muitos. Eu vejo isso como a Bolsa de Valores, né? Graças a Deus está crescendo, né? A gente graças tem muitas empresas vindo, o Brasil tem muito potencial, eu sempre falo, voa Brasil, eu sempre falo isso, porque a gente tem muito potencial. O Brasil é um país cheio de riqueza, assim, é um país que tem oportunidades, porque o negócio assim, Felipe, o que eu vejo muita gente, acho que você vai concordar,
reclama muito, né? Ah, não tem oportunidade, ah, eu não sei investir, não vou conseguir, ou não tem como, o governo tal. E não, a gente tem o nosso país é forte, o brasileiro é um povo que quer trabalhar, um povo que pega oportunidade, tem muita gente que cria oportunidades. E aí a gente vê o Felipe, ele é um menino super jovem, mas que já tem uma mentalidade de investidor. E isso faz toda a diferença, né? A mente do adolescente, do jovem, já tem essa questão de, pô, vou investir, vou, né? E o que você acha, Felipe? Por que o jovem deve começar a investir? Bom, por causa daquelas coisas que a gente estava falando antes, né? Na questão de pô, juros compostos, né? Só que além de gerar riqueza, que lógico que é uma coisa importante, é uma coisa legal, traz muita liberdade. E pode... Uma coisa que eu acho que eu sou muito contra também, o povo falar, dinheiro não traz felicidade, mas traz pobreza, mas traz tristeza quando você não tem ele. Com certeza. E além de que, cara, pra mim, pelo menos traz felicidade sim, ganhar dinheiro, né? Não sei pô, mas pra mim traz muita felicidade. E além de que... Traz conforto. É lógico que é muito legal, né? Dinheiro traz liberdade, pode trazer felicidade, tudo. Só que antes disso, a gente deve pensar na segurança financeira que a gente vai ter. Antes de tentar acumular riqueza ou qualquer coisa do tipo. Então, como já não é ensinado na escola, a gente não sai da escola já sabendo investir, eu acho que é minimamente importante que pelo menos investir a gente já saiba, porque aí, desde jovem, né? Porque aí a gente pode prevenir um pouco que coisas como, sei lá, futuras dívidas, futuros problemas financeiros que a gente tem aconteça, né? Se a gente começa a investir desde cedo, eu acho que coisa do tipo assim acaba sendo muito prevenida, né? Eu acho que é uma das coisas muito importantes. Quais canais hoje, Felipe, que você vê que o jovem... Porque assim, o jovem às vezes ele tá perdido, ele não tem quem oriente ele, né? E as mídias sociais hoje, as redes sociais, fica muito mais fácil o acesso. Quais são os canais hoje que um jovem pode buscar conhecimento para entender um pouco mais sobre dinheiro, finanças? O que você recomenda para esses jovens? Aonde eles podem buscar informação? Tá, legal. Acho que principal de tudo é aquele conhecimento na internet. Porque o conhecimento na internet... ele é aquele que, na maioria das vezes, não é pago, além de que existe conteúdo focado para jovens, feito de jovens para jovens, como o meu próprio, o do Breno Perrucho, o do Matheus Guzmão, de uma rapaziada assim, que é feito de jovens para jovens também. E assim, é sempre muito focado nisso, porque é difícil a gente ver, por exemplo, livros é uma coisa muito legal, só que é difícil a gente ver algum livro que é feito de jovem para jovem. Com certeza, a né? linguagem Então, assim, é diferente. Tem gente que não gosta, prefere ouvir, também total, prefere assistir, né? é muito comum, né? Então, assim, vai atrás de conhecimento na internet. Então, pô, tem, cara, trilhões de canais aqui que eu posso citar falando sobre isso. O meu, do Breno Perrucho, do Matheus Guzmão, do Primo Rico, da Carol. A gente vai falar também aqui da Natália Arcuri. Cara, de todo mundo, assim. Tem muita gente que dá pra aprender quando o assunto é finanças. E eu acho que, assim, é muito importante esse sentido de ir pra internet. Porque mesmo que livro seja muito legal, pô, ler é extremamente importante. Sim, até criar o hábito também de Cara, ler, de criar ter o uma hábito. mente, né, diferente. Criar o hábito de ler e tudo é uma coisa extremamente importante. Só que eu acho muito bacana esse conhecimento que é passado na internet também. Legal. Tá acessível, né? Porque a gente vê Tá isso aí extremamente cada dia acessível. mais crescendo, Sim. é muita tecnologia vindo, muita gente falando. Agora, Felipe, me fala uma coisa, você falou de bolsa de valores. Você investe há um tempo. Quanto tempo você falou que você investe na bolsa? Olha, eu vejo desde os 10. 10 anos, 3 13, anos, né? 13 anos. Quais ações... Lá vem eu. Se quiser, se fala. Se não quiser, também não fala. Mas aqui Tá a gente bom. quer puxar a informação. De frente com o De Felipe frente Nunes. com o Felipe. Quais ações que você acha, assim, 3 ações? Não vem me perguntar por que eu falei 3, hein? Que você acha que só doido não tem na carteira. Que tem que ter. Fala assim, não, essa aqui eu acho que é legal ter. Na sua visão. Caramba, tá bom. Olha, eu não sei dizer exatamente a ação específica, mas eu consigo dizer setores, eu acho. E aí dentro você pode dar uma olhada. Mas, por exemplo, setor de energia, porque a energia nunca vai parar de existir. E se ela for existir de uma forma ou de outra, seja energia renovável, energia elétrica, qualquer coisa do tipo, energia eólica, as empresas que estão inseridas no meio de energia, elas vão se modernizando cada vez mais para acompanhar o mercado. Sim. Então eu acho que o setor de energia ele é extremamente perene, né? Perene é aquilo que nunca vai acabar, aquilo que é essencial. É muito bacana de investir também. O setor financeiro, porque além de que é extremamente importante, também é um setor perene, né? Banco, tudo esse tipo de coisa. É um mercado que está crescendo cada vez mais. As pessoas elas estão começando a poupar cada vez mais, as pessoas estão indo atrás de ganhar dinheiro. Então, E o setor financeiro, né? exatamente. E o setor financeiro é muito bom para isso, nesse sentido. E, velho, tem vários outros setores também. Setor de saneamento, que é um setor extremamente perene. E aí você pode ir vendo também, por exemplo, fundos imobiliários de galpão logístico, uma coisa que dificilmente vai acabar, ainda mais
com a entrada de e-commerce no Brasil, enfim, em todos os lugares. Enfim, aí eu acho que vai indo nesse sentido, mas, por exemplo... E eu concordo com os 3 setores que você falou. Eu também. Que eu acho que são 3 setores essenciais, que, né? até para iniciantes, eu acho que tem que começar por esses setores. Como o Felipe falou, são setores importantes. A luz, né? Outro dia o Barsi comentou isso, eu achei muito interessante. Se você for viajar, você vai desligar a sua casa. Vamos supor que a Carol foi viajar 30 dias. Ela desligou as lâmpadas da casa dela, tal, pegou a mala e foi viajar. Quando ela voltou, aquele boleto de luz vai estar na casa dela. Mesmo que ela não tenha consumido a luz, no caso, ela vai pagar por aquilo. Então, assim, é algo que ela foi viajar 1 ano, voltou, ela vai ter que pagar. Então, é um setor que você sempre depende daquilo, né? Então, é água, luz, o Barsi podia adotar a gente, assim. No caso, seguros, dividir um pouco os dividendos dele, ó, Barsi. Caso você veja aqui, dá uma dividida. Dar uma ajudada numa pequena criança de 13 anos. Né? E hoje, Felipe, uma empresa que você olha e fala, nossa, eu sou fã dessa empresa. Se ela tem ações no mercado ou não tem ações, independente disso, você é apaixonado por essa empresa. Tá, vou falar uma que está na bolsa e uma que não está na bolsa. A empresa que está na bolsa, que eu gosto muito, eu não vou me limitar à Bolsa Brasileira, por exemplo, cara, é o Google. Porque o Google, ele é uma empresa que ele revolucionou total o mercado. Ele revolucionou total o mercado digital, o mercado mundial, né? É uma das poucas empresas hoje em dia que estão no digital que elas realmente conseguem agregar muito até para aquele público que não está trabalhando com a internet. Então, por exemplo, tem o público lá, por exemplo, o Facebook me agrega muito com o Instagram fazendo esse tipo de coisa, porque eu trabalho, eu ganho dinheiro fazendo isso. Sim. Só que até para o público que não trabalha com a internet, o Google conseguiu ajudar. Porque assim, todo mundo usa o Google, várias vezes por dia. São feitas mais de 3 bilhões e 800 milhões de pesquisas por dia, mais de 40 mil pesquisas por segundo no Google. Então, tem assim, tudo, né? Qualquer cara, assunto. e tem tudo. Qualquer coisa você pode ser ajudado no Google. Então, é uma empresa que eu admiro muito por esse sentido deles terem revolucionado, terem agregado muito pro mundo, além de ter conseguido girar a economia, colocar alimento no prato de milhões de famílias, etc. E também, acho que assim, a própria Amazon também é uma empresa que eu gosto muito, porque... Gigante. Cara, ela vem ajudando muito comerciantes que são pequenos, vem ajudando aí, vem girando a economia. Cara, eles têm mais de 1.300.000 empregados. Absurdo. Então, assim, eles conseguem, cara, ajudar milhões de pessoas, não só tendo, né, os produtos que fizeram eles revolucionar o mundo, né, o Kindle, enfim, todas esse tipo de coisa, mas as pessoas que trabalham lá, que são muitas pessoas, né, essas duas empresas aí que estão na bolsa, né, na bolsa americana. E a empresa que não está na bolsa, que eu admiro muito, é a Kid, né, meu? Pô, empresa... Qual seria o código da Mas Kid daqui a Investor? pouco a Kid gente vai 3. colocar, daqui a pouco vem. Vai pra Nasdaq. Não vai ter 3 nada. Vai inaugurar lá. Não vai ter IPO 3, vai ser Nasdaq. Nasdaq. Vai ser Nasdaq. Mas tem que não. sonhar grande. 3 porque nada, 3 nada. Paulo Leman fala isso. Pô, sonhar dá trabalho, mas então sonha grande, né? Sim. Porque tem que sonhar grande, tá certo. Pois a gente não, tem mas que ter 3 esse- nada. A gente não falou- vai pra B3 A nem gente a tá pau. falando em Nasdaq. Você já investe nos Estados Unidos também? Felipe, ou você ainda tá olhando mais o mercado aqui brasileiro? Cara, eu invisto. Eu invisto sim no mercado americano e tal. Ou seja, crianças já podem investir ou é o seu pai que abriu uma conta? Eu tenho... dentro do possível eu invisto lá, porque eu não consigo investir ainda no mercado americano. Então eu invisto no mercado americano por meio de VVB11. Ah, certo. BDR eu não curto muito, não sou muito fã de BDR, mas eu tenho, por exemplo, alguns fundos. Então eu tenho o NASD 11, que replica o índice da Nasdaq, tenho o VVB11, enfim, todos esses índices aí que acabam investindo no exterior, eu tento ir me expondo também. E provavelmente daqui a algum tempo eu devo criar uma conta, né, seja no nome do meu irmão, do meu pai, qualquer coisa assim, na Eve ou qualquer outra corretora. Tem que ser alguém de confiança, né? Né, pro André, por Total. exemplo. Pra não levar o dinheiro embora. Tem uma parte lá que você põe beneficiário. O André já colocou. Porque nos Estados Unidos existe uma lei que se você morrer, 50% fica com o governo americano do seu dinheiro. Não sabia Né? disso. Então, para driblar essa questão, você pode colocar um cônjuge ou uma pessoa da sua confiança para abrir uma conta conjunta, no caso. Então, eu e a Carol, nós temos conta nos Estados Unidos. A Carol é a minha parceira de conta e eu sou dela, porque caso aconteça um dia, a gente não espera que isso vá acontecer,
Eu sou o beneficiário da Carol, ela é minha, ou seja, a gente escapa desse imposto que tem sobre herança, né? Que Se a gente algum fala dos nos dois Estados morrer, já Unidos. sabe, né? Foi o outro que matou ele pra pegar o dinheiro. Já, Se tu já morrer, tá sabendo. Já. foi o governo americano que mandou matar. Porque eles vão falar, pô, Tá esses driblando, caras é. aí, né? Mas assim, Os caras achei estão querendo desviar da Agora, gente se a Carol, bilhões de dólares. se a Carol morrer, o primeiro suspeito pode ser eu, né? Não tinha pensado nisso. Com certeza Pode vai acontecer, ser, cara. vão me Com acusar, certeza. talvez. pelo né? amor de Deus. Você... Aí eu vou ficar o milionário André do dia pra noite. tá mirabolando isso daí já. Porque esse aqui, ele tem um Já Eu negócio... vou tá com ficar os milionário planos, já. do dia pra noite. Ele já tá pensando nisso. Já Agora, tá com os planos, já, certeza. Eu já pensei em algumas coisas. chega um remédio novo aí. Mas você falou também de investimento. Sabe o que eu achei? Eu gosto de saber isso, porque tem uma dúvida aí no meio do caminho. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Bitcoin, você investe? O que você acha? Cara, eu invisto. Por que eu invisto em Bitcoin, né? Eu invisto em Bitcoin porque pra mim tem uma coisa muito importante no Bitcoin. Eu gosto do Bitcoin porque países que estão indo pra vala por causa de governos socialistas, esse tipo de coisa, eles Deixa são eu só tá muitas arrumado aqui na minha cadeira. O que você quer falar, André Dias? Não, é que você tá batendo muito na mesa. Ah, mas Não, ele para o podcast com o pé aqui assim. Desculpa, Felipe, continua. Bom, eu gosto muito do Bitcoin porque países que estão indo muito mal por causa de governo socialista, governo ditador, esse tipo de coisa, eles conseguem muitas vezes salvar sua moeda, salvar sua economia ou salvar a própria população graças ao Bitcoin, a moedas deflacionárias como o Bitcoin, o próprio Ethereum e outras moedas do tipo. Então, se a gente for ver a Argentina, cara, a Argentina tá usando quase que como moeda principal deles o Bitcoin. Então, cara, basicamente quase que todas as transações que eles fazem hoje em dia lá é usando Bitcoin, esse tipo de coisa. Até assim, na Venezuela é difícil alguém ter dinheiro, né, ter Bitcoin pra usar, só que normalmente quem tem, de alguma forma, dinheiro pra usar, acaba usando por meio de Bitcoins, esse tipo de coisa, porque pra eles fica muito mais fácil, fica muito melhor. Né? Então, por exemplo, quando teve a hiperinflação aqui no Brasil, cara, quase que os produtos dobravam de preço todos os dias. Então, para as pessoas era muito ruim segurar aquele dinheiro ali, porque já não tinha mais fé naquela moeda. E é a mesma coisa que está acontecendo hoje em países como a Argentina, Cuba, Venezuela. E aí, por esses motivos, eles estão usando Bitcoin, Ethereum quase como moedas principais. Então, eu vejo muito futuro nisso, porque além dele ser uma coisa muito legal, Bitcoin, uma coisa descentralizada e tudo, ele agrega muito pro mundo nesse sentido, sabe? Ele consegue ajudar povos, consegue ajudar países que estão passando por situações ruins. Ô Felipe, hoje, muitos pais estão assistindo, fora muitos jovens também estão assistindo a gente. O que você acha que o pai deveria fazer com o filho? O pai abre a conta, no caso, na corretora para o filho? Ou você aconselha que o próprio jovem já tenha a conta no seu nome? Se isso já é possível ou não? O que você aconselha aí, tanto para o pai ou para a criança? O que você acha? Olha, eu acho que os pais, eles deveriam incentivar sempre, né, o filho a ir atrás desses assuntos, só que nunca forçar nada do tipo, porque a gente sabe que se a pessoa ela for forçada a alguma coisa, dificilmente ela vai querer ir atrás, às vezes ela pode até se virar e falar, mas nem a pau que eu vou pesquisar sobre isso. Então, assim, incentiva, faz uns joguinhos, alguma coisa ali, desde pequeno você já pode influenciar nesse tipo de coisa. Quanto mais velho for, mais difícil vai ser, só que assim, vai incentivando, mas nada de forçar, porque forçar pode ser extremamente prejudicial, né? Mas vai investindo também pra criança e coloca sempre no nome dela, porque, Ela vai dar valor, né? ela, além de ela começar a dar valor também, você vai entender que aquele dinheiro não é seu, pra você pegar e gastar o dinheiro que tá lá na conta dela. E, enfim, tudo assim, é bom você já ir colocando lá, porque ela, quando for crescendo, ela vai começar a administrar esse dinheiro melhor. Porque se você for ensinando ao longo do tempo que às vezes ela tá investindo ou que você tá investindo dinheiro pra ela, mesmo que seja na conta dela, quando ela fizer 16 anos, né, se for emancipada, ou 18 ainda, mesmo, né? Disso. Exatamente, ela pode pegar aquele dinheiro, se você não tem ensinado ela ao longo do tempo, ela vai tirar aquele dinheiro e ele vai gastar um monte. Se você tiver ensinado ela vai dar dinheiro, ela vai dar valor àquele dinheiro lá que ela tem, e ela vai começar a cuidar dele cada vez mais, preocupar em rentabilizar ele, se preocupar em multiplicar cada vez mais. Então acho que é importante que você vá ensinando, vá influenciando ela, esse tipo de coisa, mas sem forçar nada. E vai investindo também, coloca no nome dela, tudo bonitinho, e faz esse tipo de coisa. O que você acha que, assim, eu acho muito bacana hábitos. Você tem que ter hábitos pra você ter, e principalmente hábitos de sucesso. Então, por exemplo, eu, Carol, eu gosto de ler. Então eu tenho meu hábito lá de ler pelo menos um livro, 2 ali por semana,
O André fala, nossa, tem muito livro. Eu gosto. O André já gosta de assistir tal canal. O que você acha que são 3 hábitos importantes Mas pro sempre o 3. A Carol tá sempre com 3, né? 3 dicas, 3 formas, 3... É a bolsa que influenciou, né? O VEG 3. Top 3, é VEG 3. Ele 3. Aí. Eu tava olhando hoje, né? Vai que os 3 lá estão caindo bom. Que você acha, assim, fundamentais pro jovem ser rico? Sim, não, Carol, acho que essas 3 coisas é importante pra pessoa ser um jovem de sucesso, rico. Beleza. Bom, eu acho que sempre é importante que a pessoa vá indo atrás de conteúdo. A gente sempre fala muito de leitura. E, cara, leitura é muito legal pra você ter o hábito da leitura e tudo. Pode desenvolver muito mentalmente. Mas, velho, não é necessário. Leia, assim. Mas é importante que você aprenda. Sempre ir aprendendo. O que você tá lendo, né? Exatamente. É importante que você aprenda sempre de alguma forma ou outra. Seja lendo, seja em conteúdo na internet, seja em curso, mentoria, todo esse tipo de coisa. É importante que você nunca deixe de aprender. Sempre vá indo atrás desse tipo de conteúdo. Pra aprender cada vez mais. Então, nunca pare de se educar. Não economiza quando o assunto é educação, seja em mesmo curso para se capacitar financeiramente, ou mentalmente, ou aula de inglês, esse tipo de coisa. Sempre invista em você mesmo, porque isso vai te trazer o maior retorno possível. Então, assim, esse é o primeiro hábito. Nunca para de se educar. Sempre vá atrás de cada vez conteúdo novo, educação nova, esse tipo de coisa. E outra coisa que eu acho imprescindível é sempre a pessoa trabalhar. Então assim, a gente sabe que hoje em dia tem muito jovem que não quer trabalhar e tem muito jovem que quer também, por outro lado. Mas é muito importante para uma pessoa que ela quer se tornar bem-sucedida entender o valor do trabalho naquilo. Então, e uma coisa que eu acho que é muito importante também se falar para quem quer empreender, né? Lógico que tem gente que quer ser CLT e não é problema nisso algum, beleza, suave. Mas para quem quer empreender, uma coisa que é muito importante, eu acho, na minha visão, que a pessoa saiba é que não é tão simples quanto aparenta na internet. Então, empreender vai ter vez que você vai ter que dormir muito tarde pra acordar muito cedo, pra ir no dia seguinte fazer a mesma coisa e passar o dia inteiro trabalhando. Sim. E cara, é muito como isso. Se você quer que o negócio um dê certo... Que não, é o A pro C, mas o B tem um sacrifício. Isso Exatamente. Que é legal, Eu vejo muitas pessoas, muitos gurus no mercado que vendem, inclusive, o Felipe falou uma verdade... muitos gurus no mercado hoje vendem trabalhar na internet ou empreender como se fosse algo fácil. E não é. A gente vê diversas propagandas de 6 em 7, não sei o quê. E assim, a pessoa tem que entender que ela não vai criar a empresa dela agora do zero e já vai começar a ganhar 100 mil reais, 200 mil reais. Ela vai ter que passar por vários desafios e os desafios vão fazer ela crescer. É aquela coisa, né? Tem um caminho que é o estreito. E esse caminho estreito é o caminho certo que ela vai ter que passar. Cara, que é onde está o conhecimento, o estudo, dedicação. Trabalhar muitas vezes, que nem o Felipe falou, ralando em dia a dia. A gente, quando fez o curso, a gente dormiu lá na salinha, você lembra? A gente teve que dormir na salinha lá no chão e o André sentado e tal. E por 1 hora, mas a gente sabe que isso daí tem um porquê. Agora, o difícil é que a galera não quer pegar esse caminho estreito, né, Felipe? Inclusive, se o corta-caminho ali, como que é o nome mesmo? Quando Atalho. Se o atalho fosse o negócio principal, fosse bom, não ia se chamar atalho, ia se chamar o caminho. Então, velho, é muito importante que você saiba diferenciar esse tipo de coisa. Inclusive, falando um pouco de hábitos, é muito difícil você ir colocando novos hábitos na sua rotina, e por isso que você tem que ser sempre... Você tem que ter muita disciplina, muito foco pra ir atrás das coisas, porque o hábito ruim é aquilo onde você se beneficia na hora. Então, pô, você vai comer um docinho ali, pô, é da hora pra caramba na hora, né? Pô, gostinho, chocolatinho, bom. Só que no longo prazo, perdão, de novo faço isso. Só que no longo prazo você vai acabar sendo afetado, porque aquele corpo que você tanto quer, por exemplo, você quer ficar shapeado, não sei o quê, você não vai conseguir, às vezes, por causa do chocolate que você comeu, esse tipo de coisa. André fala muito isso. É aqueles 30 minutos que vão te custar uma semana de exatamente. treino, né? O hambúrguer é gostoso. Aqueles 30 minutos que você tá comendo hambúrguer, ele é muito gostoso. Exato. Só que aí depois, aquela semana inteira que você se dedicou no seu treino, na sua academia, você pode ter jogado isso fora por 30 minutos de prazer. É exatamente isso. Então, hábitos ruins, o prazer é imediato. Enquanto hábitos bons, você só vai sentir a recompensa daquilo depois de muito tempo. E é por isso que é difícil a gente tentar colocar hábitos bons na nossa rotina. Porque o ser humano, ele sempre quer ser beneficiado na hora. Isso é padrão. Então é por isso que muita gente não quer começar a investir, exatamente. Muita gente não quer começar a investir porque quer sair gastando. Só que é lógico que se a gente sabe que a gente tirar um pouquinho daquele dinheiro ali ao invés de gastar e ir aplicando todo mês, daqui a pouco a gente pode estar vivendo uma vida muito melhor. Ou igual eu tava falando de exercício, por exemplo. A gente sabe que, pô, ficar malhando, ficar fazendo exercício às vezes não é legal.
ou até ficar comendo direitinho. Pô, não é legal, mas a gente tem que ter a disciplina, caso a gente queira ter um corpo mais legal e tudo, porque provavelmente só depois de um ano, vários meses, que a gente vai sentir a diferença real no nosso corpo, por exemplo. Só que o prazer de comer um chocolate é instantâneo. O prazer de comer um hambúrguer, uma pipoca é instantâneo. O nome disso aí que ele falou é disciplina. Porque o que é disciplina, na verdade? É você fazer muitas vezes aquilo que você não quer. Né? Que, assim, eu tenho que treinar lá, fazer academia cedo, ralar, acordar. Um atleta, né? Um exemplo. Só que é uma disciplina, ele tem que fazer aquilo. Ele sabe que ele vai ter que fazer algumas coisas que ele não quer, que nem num trabalho. E para os investimentos é né? igual. É igual. Você tem que se outra privar coisa, de alguns prazeres Você tem que criar uma em certo constância momento. ali, Falando né? até na linguagem mais jovem. Às vezes, por exemplo, o Felipe tem um colega. Ele começou a ganhar um dinheiro, aí ele juntou ali os seus 4, 5 mil reais. Ao invés de ele pensar em multiplicar aquele dinheiro, ele vai lá e compra um PlayStation. Então, quer dizer, ele antecipou sonhos, na verdade. Exatamente. O que você pensa sobre isso, Felipe? De antecipação de sonhos. Você que é jovem, inclusive, você vê sentido em um jovem ter reserva de emergência? Não, e outra coisa, né, rapidinho, só complementando, é que é muito comum, né, a gente, vou começar uma coisa, vou começar um negócio, vou começar a dieta, só que se eu não tô com motivação, velho, motivação você vai ter em 1%, assim, das vezes, sabe? 99% você vai depender da disciplina pra fazer alguma coisa. E a melhor forma de você começar algo não é tendo a motivação, porque a motivação uma hora ela se perde. Uma hora você vai acordar puto, você não vai querer treinar, você não vai querer acordar cedo, você não vai querer estudar. Só que a disciplina, ela vai te manter no jogo pra você fazer a coisa certinha. Porque você vai lembrar e vai falar, pô, se eu fizer isso daqui, eu sei que um dia eu vou atingir aquilo que eu quero atingir. Então, Exato, você tem aquela questão de imaginar, né, exatamente. onde você quer chegar. Então, assim, teve uma época, assim, no auge da pandemia, eu tava bem gordinho. E, assim, padrão, né? Eu achei que você emagreceu, isso que eu quis dizer. Pois é, Quando todo você mundo na chegou, pandemia, assim, engordou bastante, grande maioria, né? E aí, pô, eu tinha engordado bastante também. E eu resolvi, então, começar a fazer uma dieta e tudo, só que eu não tava querendo, logicamente, depois de tanto tempo comendo mal, né? Só que eu fui mais na base da disciplina. E eu consegui, eu perdi tipo 5, 6 quilos, que pra alguém que pesa 40 e poucos é coisa pra caramba, né? E aí eu emagreci muito e tudo. E eu tava usando a disciplina, não a motivação nessa época. E aí depois eu parei um pouco, porque eu tinha emagrecido e tudo. E aí eu voltei não fiquei gordo igual tava e tal, mas assim, eu fiquei um pouquinho mais gordinho e tal. Eu não tava no corpo que eu tinha antes, que eu gostava de ter, né? Então, eu tentei tipo umas 3 vezes voltar a fazer dieta, só que eu ia na motivação. E aquilo lá me ferrava, porque aí eu perdi a motivação e já não queria mais. E agora há pouco eu comecei de novo com isso, então eu tô na dieta de novo. E o melhor dessa vez é que não tá dando errado, é porque eu não comecei tendo a motivação. Eu comecei estando puta, eu não queria fazer aquilo. Eu comecei a fazer na base da disciplina. Sim, então, exato. quando a gente se acostuma com a disciplina, quando a motivação vem, ela é um bônus. Quando a gente se Exato, acostuma você com a começa a ficar mais animado. Exatamente. Aí você vai, né, Quando a igual motivação investimento. vem, quando a gente se acostuma com a disciplina e a motivação vem, ela é um bônus. Só que quando a gente se acostuma com a disciplina, quando a motivação não tem também, a gente já tá suave, porque a gente já tá centrado naquilo que a gente quer fazer, para aquilo que a gente quer atingir. Felipe, mudando um pouco de Você perguntou assunto. da reserva de emergência, né? É legal esse assunto, a questão né? da reserva de emergência. O jovem hoje tem que ter uma reserva de emergência? Faz sentido pro jovem ter uma reserva de emergência? Cara, eu vejo muito sentido nisso, até porque um dia ele vai parar de ser jovem, um dia ele vai sair da casa dele, e quando ele sair, é bom que ele já saia às vezes com uma reserva de emergência. Porque, bom, o fato principal é que quando você é adulto, exatamente, você precisa ter uma reserva de emergência. Tá morando sozinho e tudo. Só que muita gente demora, tipo, 3 anos pra criar uma reserva de emergência. E aí, às vezes, nesse meio tempo, ela tem uma emergência, ela vai ter que fazer dívida ou, enfim, esse tipo de coisa. Só que se você vai sair da sua casa já com uma reserva de emergência, cara, perfeito. Porque, às vezes, além da reserva de emergência, você já tem um dinheiro investido, já tem esse tipo de coisa. E além de que, assim, você tem que parar pra pensar que é bom também você não ficar só usando o dinheiro dos seus pais pra sempre. Sim. Imprevisto acontece, né? Imprevisto acontece. Não, é assim, o imprevisto ele é previsto. A gente sabe que uma hora vai acontecer, né? A lei de Murphy, cara. Tudo uma hora vai acontecer, a gente só não sabe quando. Um dia esse microfone aqui vai quebrar, vai ter que comprar um novo. Pode ser amanhã, pode ser daqui 2 anos, mas um dia vai acontecer. Se a gente tiver um dinheirinho pra pagar isso daqui, fechou, tudo bem, não tem problema. Só que assim, tudo é previsível. Tudo que pode dar de errado, vai dar errado, a gente só não sabe quando. Verdade. Exatamente. Felipe, aproveitando o gancho aqui falando sobre patrimônio, a gente viu um vídeo seu falando que você tem investido, tinha um patrimônio, tem
ou já passou de 350 mil reais. Você pode falar um pouquinho como é que veio, como é que você conseguiu constituir esse patrimônio? Não tem isso não. Não, patrimônio, né? Ah, sim, não, patrimônio, tá. Cara, na real que isso foi por causa da internet. Uma coisa que eu sempre digo é que investir não vai te dar o resultado que, cara, não é milagre. Investir, lógico que é muito bom, você vai criar uma saúde financeira, investir é legal pra caramba. Só que não vai ser um milagre, você não vai começar a investir, nossa, cara, não, passou uma semana, eu tô bilionário, que não é assim que funciona. Só que empreender pode trazer esse tipo de resultado. Empreender é uma coisa muito incerta, né? Às vezes a gente pode criar um negócio, no dia seguinte falir, ou às vezes criar um negócio, no dia seguinte ter multiplicado 500% no nosso patrimônio. Então eu construí um patrimônio grande para alguém da minha idade, e comparado à média da população brasileira também, por causa, né, do empreendedorismo, por causa da internet e tudo. Então na bolsa, assim, a rentabilidade não é muito alta. Bom, é alta assim dentro dos padrões da bolsa, é uma coisa normal. Só que, comparado ao que eu consigo com a minha empresa, cara, assim... Empreender, que é importante. Exatamente. Né? Você tem que ter várias fontes de receita. E aí, comparado ao que eu faço, por exemplo, com a minha empresa, com os meus negócios, assim, é incomparável. Nem dá pra comparar, na verdade. Não, com certeza. E Você eu quer fiz ficar uma- rico? As pessoas perguntam muito isso, acho que acredito que pro Felipe também, né? Poxa, mas eu posso ficar rico na bolsa? Vem aquela ansiedade. E se você quiser ficar rico, você tem que trabalhar, você tem que empreender. Exatamente. O Uma que vai coisa que mudar eu o seu falo- patrimônio é a quantidade de aportes que você faz na bolsa de valores que vão vir aí do seu né, perfil de empreendedor, que vão vir da sua empresa. Exatamente. Aí você vai se tornar rico. Não é que você vai colocar 10 mil reais na bolsa, você vai ficar rico do dia pra noite. Não. E uma coisa O que muda o jogo é a quantidade de aportes que você investe na bolsa. E exatamente, né? O povo acha que investir é milagre. Eu quero dizer que não. Eu vejo muita gente falando, cara, isso daí... Eu vejo muita gente falando, não, vou dar eu de exemplo, tá? Eu achei uma relíquia, assim. Eu tinha uma conta, assim, perdida. E eu tava olhando essa conta há um tempo atrás. E assim, quando eu tava querendo começar a investir. E eu mandei a mensagem pra uma conta de investimento, onde eu perguntei pra essa pessoa uma pergunta, assim, tão descarada, no sentido de que, tipo, eu achei que eu ia ficar rico na bolsa em um dia. E não era assim que funcionava. Então eu quero abrir o olho de muita gente quando eu falo isso. Não é pra se estimular. Pô, eu também invisto na bolsa. Só que não vai entrando na bolsa achando que você vai ficar rico assim. Não é assim que funciona. Mas, então, por exemplo, vou mostrar a conta aqui. Eu fiz umas contas há uns tempos atrás. Essa conta não é exatamente isso hoje em dia, porque, enfim, o patrimônio é maior e eu investi mais também, mas assim, há um tempo atrás eu fiz umas contas, né, com o patrimônio da época. Eu investi R$250. Foi tudo que eu investi na minha empresa. Eu comprei uma ring light e fui produzir conteúdo. Foi isso que eu tinha feito de primeiro Que o momento. simples, às vezes, é o perfeito. Exatamente. Né? Não O precisa ficar simples que eu esperando, fiz de comprar uma ring light, cara, gerou o efeito dominó que até hoje, assim, me dá muito. Que hoje em dia me dá muito dinheiro. E então, assim, esses R$250 que eu investi se transformaram em 1 milhão. Sem contar reinvestimento, tá? Se a gente contar reinvestimento, aí vai diminuir ao invés de, tipo. Sei lá, é isso que eu vou falar, rentabilidade, né? Esses R$250 que eu investi que se transformaram em 1 milhão, sem contar o reinvestimento que eu fiz no meio do caminho, foram 390.000% de rentabilidade. Claro. Nenhum investimento na bolsa traz isso. Nenhum. Só que aí, se a gente contar o reinvestimento que eu tive ali no meio do caminho, vai cair para uns 30.000% de rentabilidade. Só que, porra, o que traz um rendimento de 30.000% também? Ah, Magazine Luiza, só que não em 1 ano, né? Magazine Luiza não. veio isso em 5 anos, por exemplo. Exatamente. Mas ainda assim, sabe? É uma chance de você acertar a Magazine Luiza e você não vai acertar a Magazine E Luiza. você não vai vai segurar acertar aquela sempre ação também. até... Nem a Porque pau. você vai falar, pô, já me rendeu 500%. O cara Nossa, fala, eu vou puta, vender na peraí, hora. vou vender parte pelo menos. Então você não vai chegar nos 200.000%. Exatamente. Né? Mas como você acha, assim, uma coisa que eu acho muito bacana e que tá crescendo muito são os empreendedores jovens. Eu acho que, assim, esse pessoal tá vindo estudar, tá vindo... Porque a gente vai ter que arriscar. A vida a gente tem que correr riscos pra gente buscar dinheiro. O que você acha que um empreendedor jovem, como você, por exemplo, tem que ter pra ele falar assim, eu quero empreender? Porque você já falou algo muito necessário, que não é Foco. fácil. Né? Não Foco e é, disciplina. vou abrir uma empresa amanhã e tal. A gente vê muito isso, né, Felipe? Vou abrir uma empresa, tal, vou ganhar dinheiro. E às vezes não é assim que funciona, né? A gente vê grandes empresários que faliram antes. O que você acha, assim, 3 pontos, fala assim, não, lá veio 3. 3 pontos você acha assim, pô, esses 3 pontos o empreendedor jovem tem que ter. Foco, disciplina e propósito. Porque a disciplina é aquilo que quando você não estiver motivado vai te continuar no jogo. O propósito é aquilo que você quer atingir, que também pode, né, te colocar no jogo, te ajudar na disciplina, para quando você não quiser, por exemplo, ir trabalhar. Porque igual a gente tava falando, empreender não é simples, empreender não é fácil. Não. Por mais que a ideia tenha sido vendida na internet, que é super easy, não é assim que funciona. Não é para todo mundo, inclusive.
acabar com o sonho aqui de algumas pessoas. Não é pra todo mundo, cara. A gente não pode falar que é pra 100% das pessoas empreender. Eu acho que todo mundo deveria testar. Porque às vezes é pra você e você não faz ideia. Sim. Só que Exatamente. a gente não pode falar que uma pessoa com certeza vai testar e vai dar certo. Isso é impossível. Então, foco, disciplina, né? E o propósito, porque o foco é aquilo que você vai conseguir concentrar naquilo que você precisa, para caso você realmente queira atingir o objetivo que você quer, que, por exemplo, seria o propósito. Então, eu quando comecei, eu tinha 2 propósitos para mim. O primeiro propósito era ajudar o público da minha idade a conseguir democratizar, né? Eu queria democratizar a educação financeira, eu queria que as pessoas da minha idade, mais jovens, começassem a se preocupar com isso, queriam ganhar um pouco de dinheiro e tudo mais. Hoje mudou um pouco, hoje eu quero, na verdade, ajudar os jovens a saírem do estereótipo que foi criado em cima dele, de que ele é vagabundo, de que não sei o quê. E a gente sabe que hoje em dia não é assim que funciona. Esse é meu primeiro propósito, é o principal propósito que eu tenho. E o segundo, dinheiro, logicamente, assim, o primeiro e o segundo eles sempre vão aliados e, óbvio, eu não posso falar que eu não quero dinheiro. Pô, lógico que eu quero dinheiro. Então os dois, eles estão extremamente Sinceridade alinhados. é tudo, né, É Felipe? lógico, eu quero os dois. Dinheiro, ninguém quer ficar É lógico que, em grana. primeiro lugar, eu quero ajudar as pessoas da minha Servir idade. os Isso outros. é sempre em primeiro lugar, lógico. Só que, lógico, eu quero ganhar dinheiro também. Então, esse, teoricamente, era o meu propósito. E a minha disciplina de atingir o meu Caramba, hoje minha dicção tá top. Meu propósito ali. E também a questão do foco, que eu sentava, eu ia fazer a coisa, porque eu sabia que aquilo lá ia conseguir... Mirar, né? Exatamente. Aquilo lá ia me ajudar a atingir o que eu queria. Então, acho que essas 3, assim, coisas que todo empreendedor tem que ter. E uma coisa que é bom para os jovens também para falar, para eles querem empreender, para motivar um pouquinho, né? Que provavelmente vai funcionar vocês, jovens, são muito diferentes, né? Quem é jovem é muito diferente da geração passada, tudo. E por esse motivo eles entendem o mundo atual muito melhor. Então, a gente sabe que um jovem vai saber melhor do que a minha avó, por exemplo. Eu sei mexer no celular melhor do que minha avó. Isso é óbvio. Então, e eu sei muito mais coisas da geração atual do que minha avó sabe. Ela sabe muito da geração dela. Sim. Então, eu entendo mais da minha geração do que alguém da geração passada. Então, a gente sabe o que tem que ter para empreender. A gente tem acesso ao conteúdo. A gente tem como fazer acontecer. Diferente de muitos anos atrás, que era muito mais difícil esse tipo de coisa. E hoje em dia, a barreira para um jovem empreender, para um jovem investir, é muito menor do que antigamente também. Então, é por isso que eu acho extremamente importante. Felipe, se você tivesse hoje com o João Dória, governador de São Paulo, na sua frente, o que você falaria para o João Dória? O que precisa melhorar na escola? O que precisa Se ensinar. para o jovem crescer pensando em ser um investidor ou querer ser um empreendedor? O que poderia melhorar na escola? Tá, bom, na escola, no ensino padrão é aquilo que eu tava falando, que eu acho que a gente deve aprender aquilo que é o não óbvio também. Porque aquilo que, igual eu tava falando, aquilo que a gente aprende na escola, na maioria das vezes a gente não vai usar de verdade na nossa vida. E aquilo que a gente realmente vai usar na nossa vida, dificilmente a gente vai aprender na escola. Que é educação financeira, que é saber empreender, que é saber trabalhar em equipe, que é saber como o mundo funciona realmente. Ser líder, né? Que é Exatamente. importante. E isso a gente não é ensinado na escola. Então, esse tipo de coisa, cara, não é pra ensinar só o óbvio. É pra gente preparar as pessoas pra vida. E a gente sabe que a escola não prepara as pessoas pra vida de forma alguma. A gente não sai da escola preparado pra vida, com o conhecimento que a gente tem que ter, com a base que a gente tem pra vida. Então, assim, é muito importante. Uma coisa que, por exemplo, eu faria se eu tivesse uma escola, por exemplo, que é uma coisa que eu até penso, viu, pro futuro, criar uma escola com o meu método de ensino, que é uma coisa que eu realmente acho que às vezes pode mudar, assim, o jeito como as pessoas vão sair dali, a visão e tudo. E uma coisa que provavelmente eu faria ensinaria essas coisas que não são padrão. Então, educação financeira, empreendedorismo, blá. E provavelmente uma coisa que eu faria, em grandes casos, né, depende muito da matéria, depende do tipo de coisa, mas na maioria das vezes é não dar nota 10, por exemplo, pra todo mundo. E é uma coisa que eu vi isso e eu achei muito louco, cara. Que dificilmente, na vida real, eu acho que depende, né? Depende do que a gente tá falando, mas dificilmente, por exemplo, na hora de conseguir um emprego ou na hora de criar uma ideia, a gente sempre vai ter um concorrente. E é difícil que 2 concorrentes sempre fiquem em primeiro lugar, sabe? É impossível. Vamos pegar a internet. Google, 96% do market share. É padrão que o Google é muito melhor do que os outros. Então, nesse sentido, assim, uma coisa que eu acho que seria extremamente importante é, na vida real, dificilmente vai ter espaço para 2 pessoas.
É lógico, aí lógico, quando eu tava falando depende do sentido, mas na verdade dificilmente vai ter espaço para as duas pessoas. Se a gente ensinar, a gente mostrar isso, que pra você se diferenciar não basta ser bom, você tem que ser melhor do que os outros, cara, a gente teria uma geração tão melhor. Porque aí o povo entenderia, cara, não realmente, Que não eu tenho que me basta só dedicar ser bom. mais, que eu tenho que, né, lutar Realmente, mais. porque tá realmente não basta só ser bom, sabe? Eu tenho que ser melhor do que os outros em certas coisas. E eu acho que é extremamente importante mostrar isso. Porque se a gente achar que basta só ser bom, beleza, a gente vai estudar igual todo mundo, achar que tá tranquilo. Só que no Você final, não pode ser razoável. não né? pode ser razoável de forma alguma. Se a gente quiser ser bom, se a gente quiser se destacar, a gente vai ter que fazer mais do que os outros. E aí que entra a mediocridade, né, velho? Porque pra ser medíocre não basta ser ruim. Pra ser medíocre basta você ser da média. Medíocre é literalmente estar na média. E se você quer sair da média, se você quer, por exemplo, a média dos brasileiros hoje ganha R$2.500. Se você quer ganhar mais que R$2.500, que é a média, você vai ter que começar a fazer mais do que a média. Se você quer ganhar mais do que a média, você vai ter que começar a fazer o que a média não faz. E você pretende fazer... Desculpa, Perdão, amorzão. pode ir lá você. Você pretende fazer uma faculdade? O que você acha disso, de faculdade? Olha, eu acho que assim, hoje, comparado ao que eu faço hoje em dia, seria extremamente útil. Pô, lógico que eu faria faculdade. Só que o que eu penso também é o seguinte: até eu chegar na idade de fazer faculdade, eu nem sei se vai ser algo extremamente útil. Às vezes uma faculdade só vai me atrapalhar, dependendo de como for as coisas. Porque assim, eu tô tendo resultados muito bons já com a minha idade. Às vezes, com 17, 18 anos, que seria quando eu entraria na faculdade, uma faculdade só vai me tirar o tempo, só vai me atrapalhar nesse sentido de... pudesse? Tipo assim, Carol, eu tenho vontade de fazer... Se você fosse hoje Olha, fazer uma faculdade... Eu acho que eu faria business. Ou então economia. Mas o único problema com economia é que eu não entendo nada de matemática. E eu pretendo seguir a carreira no empreendedorismo também. Muito bacana. Você também já criou 3 startups. E é difícil, né? Você tem o seu perfil é um perfil bem... É isso que eu ia perguntar. Como é que você consegue dividir o seu tempo, Felipe? Você tem que estudar, você tá na escola ainda. Que série que você tá? 8º ano. Você Se tá no divertir 8º com ano. os Então você tem as amigos. provas, você tem... exatamente. Você tem as provas, você tem que estudar. Você tem que estudar para suas empresas. Você tem que lidar ali com o dia a dia com seus clientes, que hoje você tem vários patrocinadores, são seus clientes. Como é que você consegue montar o seu dia a dia ali, Felipe? Como é que você se organiza para tanta coisa que você tem hoje para um jovem aí de 13 anos? A minha resposta vai ser a mais sincera possível. Eu não faço ideia, eu só me organizo. E eu tô falando sério, porque realmente é difícil, velho. Eu tenho a escola, agora eu tô de férias, então tá mais suave, mas eu tenho a escola, eu tenho que empreender, eu tenho que cuidar dos meus negócios, tenho que cuidar de rede social, eu tenho que investir, tenho que tomar esse tempo pra estudar e tudo. Eu não faço ideia como eu organizo, eu só sei que dá certo, cara. Eu juro, eu tô falando sério. Não, eu vou mas tem ficar que te ser devendo sincero. essa, mano. Eu Você vou tá ficar te querendo dizer que devendo, você eu não sei, planeja. velho. Vai dar certo, o importante é Vai que tá dar dando certo, certo, mano. né? Se Não planeja. existe uma fórmula Uma coisa que ajuda, mágica pra todo mundo. Uma coisa que ajuda bastante nesse sentido é que quando eu tô empreendendo, eu tô me divertindo muito ao mesmo tempo. Então, assim, na parte da diversão, o povo fala, tem que se divertir, realmente. Só que 50% da minha diversão já acaba entrando no empreendedorismo, o que acaba me ajudando muito também. Sim, você Então- já tem ali um lazer, né? Além Você de eu ter gosta o lazer, disso? eu gostar disso, é algo que me faz muito bem, saca? Então, Como é que o que você gosta de fazer nas horas livres? Isso é uma pergunta, porque assim, você adora estudar. Você tem bastante amigo? O que você gosta de fazer final de semana? Seus amigos têm a mesma mentalidade que você? Você acha que tipo, eles estão mudando com a sua cabeça? cara, no tempo onde, assim, é porque igual eu tava falando, eu me divirto muito trabalhando. Então, na maioria das vezes que eu tô me divertindo, eu tô trabalhando. Mas, tirando a parte que eu tô trabalhando, cara, eu gosto muito de sair pra conversar, gosto muito de sair, esse tipo de coisa, pra viver coisa nova, sabe? Viver Viajar. mesmo, viajar e tudo. Então, só que assim, você tava perguntando se meus amigos têm um pouco dessa visão. Sim, porque a maioria dos meus amigos vieram por causa dos negócios. Então, tipo, eu tenho meus amigos da escola e tudo, só que assim, uma coisa que o povo sempre fala, como é que você se relaciona com um povo que tem uma mentalidade diferente da sua? Beleza, eles têm uma mentalidade diferente da minha, só que eu também sou criança, então eu entendo que, por mais que tipo, eles tenham uma cabeça um pouco diferente, eu também tenho cabeça de criança, sabe? Então não é algo extremamente desproporcional. Mas a maioria dos meus amigos, a maioria assim, eu diria que 99% vieram por causa dos negócios. Então hoje assim, meus melhores amigos são um cara chamado Mind Infinity, que veio por causa dos negócios, veio por causa da internet, o Davi Braga, o Breno Perrucho, toda essa rapaziada assim que eu conheço, que é muito amigo meu, veio por causa da internet. Que adora estudar, são meninos também Exatamente, aí acaba tendo essa cabeça igual. E eu tenho muito pouco amigo assim em escola, esse tipo de coisa.
Nesse tipo, porque, sei lá... Às vezes não acaba me combina atraindo. também. Exatamente. Porque você hoje é um menino mais evoluído, assim, né? A gente espera que as outras crianças também possam vir nessa evolução. Mas enquanto outras crianças de 13 anos estão pensando talvez em correr, brincar ou jogar videogame, você tá mais focado em negócios, em fazer o dinheiro acontecer. Não, que essa é a minha pegada, mas eu diria que como eu gosto muito de conversar, eu quero um papo que não seja só sobre coisa padrão. Eu quero um papo cabeça também. Sim. Porque a coisa que eu mais gosto de fazer no mundo, a coisa que eu mais gosto de fazer é conversar. É isso aqui, é bater papo, é fazer esse tipo de coisa. E aprende muito, né? Você também fica ouvindo as pessoas. Então, a coisa que eu mais gosto de fazer é conversar. Você pode conversar sobre coisa legal. E eu não curto muito conversar com uma rapaziada padrão, assim, da minha idade, porque não é um papo cabeça, não é um papo que me deixa interessado realmente, sabe? Pô, eu vou conversar com uma rapaziada da minha idade, pô, você só sabe falar de futebol, tá ligado? Então, assim, não é um problema, definitivamente não. Mas eu acho que tem que variar um pouco e tem que ter uma coisa um pouco diferente, uma coisa mais interessante. E eu acho isso um pouco distante. Não, mas eu imagino que, assim, eu vejo que você fala muito bem, você é realmente muito evoluído, muito maduro. E eu entendo você, porque eu também sou assim. As pessoas falam, mas com quem que a Carol costuma andar, falar tal? E assim, eu tenho minhas amizades que tem a ver com o meu dia a dia, com a minha mentalidade. Mas eu acho que você deve ter uma base familiar muito forte. Eu tô vendo aqui sua avó, que é uma graça, inclusive. Vó é vó, né? Toda avó é uma maravilha. E assim, você deve ter tido uma base familiar, tua mãe e teu pai devem ter te criado já de uma maneira muito educadamente pra saber se comportar, falar. Você é muito família, né? Eu vejo que você... Total. É lógico, cara. Assim, eu acho que família... e tirando aquelas amizades que você faz, assim, aí perpetuou por muito tempo, mas família é aquilo que nunca vai te trair de forma alguma, tá ligado? Então, é até coisa de uma série, né? Já assistiram Peaky Blinders? Já. Então, é aquela frase que o Tom ele fala lá pro Lucas Changreta, que tipo assim, cara, família é aquilo que, de hipótese alguma, por nenhum dinheiro no mundo vai te trair. E aí ele acaba falando, né, que tipo, os caras que trabalhavam pra ele, pro Changreta, não eram da família dele. E por esse motivo eles eram extremamente compráveis. Então, tipo, a passada que não é da família, normalmente vai sair de você pra alguém que pode pagar mais, sabe? Enquanto quem é da família de forma alguma vai te trair. Então é sempre aquilo que é algo a mais, logicamente. É impossível comparar qualquer coisa com família, né? E como você vê, Felipe, a questão do dinheiro? Porque assim, hoje muitas pessoas, a gente até comentou isso hoje já, que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro não é tudo, mas é aquele negócio. Se você hoje tem uma Ferrari, você não vai querer andar com Fusca. Se você hoje pode viajar para Maldivas, você não vai... não que não seja legal, mas você vai preferir viajar para Maldivas do que para o Guarujá, que é muito mais bonito Maldivas, claro. Você não vai querer, sei lá, você vai querer ficar numa suíte presidencial ou você vai querer ficar naquele quarto simples? Então, as pessoas hoje, muitas pessoas ainda vêem problema em falar de dinheiro. E você, pelo que eu tô vendo, você tem uma visão diferente, né? Falar de dinheiro para você hoje, um jovem de 13 anos, é um problema? De forma alguma. Quanto mais a gente fala de dinheiro, mais nossas futuras gerações serão ricas. Então, tipo, mano... E, logicamente, quanto mais rico a gente é, mais liberdade a gente tem, mais felicidade a gente tem. E ai de quem fala ao contrário, se falar ao contrário é uma hipocrisia tão grande. Então, é aquela pessoa da zona de conforto, às vezes, né? Ah, não, tá bom, aqui tá quentinho aqui, só que nesse quentinho não acontece essas coisas, né? Ela vai ter que se virar, uma hora ela vai ter que se ressignificar, ela vai ter que se impor no... E tudo bem, às vezes né? até tudo bem a pessoa estar daquele jeito ali, só que eu garanto que ela poderia ser mais feliz. Sim. Garanto. Dinheiro traz felicidade, ponto. Tem uma frase que fala, né, que o dinheiro não traz a felicidade, mas ela manda buscar. Então... Olha, ela traz muito conforto, ela traz coisas que... Lógico, tem coisas que o dinheiro não compra. Mas assim... Não vamos ser, foi o que o Felipe falou, não vamos ser hipócrita. Eu, por exemplo, fiquei internado 7 dias. Poderia ter ido pra UTI, porque eu fiquei com Covid, eu poderia ter passado maus bocados. Graças a Deus eu tenho condições de pagar um plano de saúde. Graças a Deus eu fui atendido por um hospital de qualidade e eu consegui sair dessa. Agora imagine se eu não tivesse dinheiro para pagar meu plano de saúde em um país como o Brasil. Eu poderia ter ficado muito mal. Eu poderia não estar aqui hoje. Exato. E uma coisa que eu acho da hora é aquela frase lá que eu curto do trust the process. E, cara, eu tive privilégio, eu tive a chance de conversar com muita gente, né, ao longo do tempo que eu produzo conteúdo e tudo. E eu conversei já com muita gente. Eu conversei com o Guilherme Benchimol, eu conversei com o Primo Rico, eu conversei com o João Kepler. E todo mundo sempre me disse a mesma coisa, que
a coisa que mais traz felicidade pra eles é todo o processo. É realmente aquilo que é o trabalho deles. É Desafio, eles continuarem vivendo a vida. Porque é lógico que é exatamente isso. É o desafio, é sempre você ter alguma coisa nova. Porque é lógico que às vezes depois de muito tempo que você comprou uma Ferrari, você comprou uma casona, às vezes pode até ter ficado uma vida um pouco mais monótona. Né? Isso é padrão, é lógico, né? A gente vai começar a se acostumar. Só que pelo menos pra mim é muito mais legal se acostumar a andar numa Ferrari do que se acostumar a andar num Palio, tá ligado? Nada contra quem tem Palio, logicamente. É que eu já tenho que falar, né? Porque aí já vai ser Não, mas cancelado. você não tá né? errado. Você não tá errado. E também não é feio falar isso. Porque é hipócrita falar... Ah, não, beleza, eu não ligo pro dinheiro, eu vou andar no Palio tranquilamente. Desculpa, você quer andar no Palio? Eu quero andar de Ferrari. Cara, é hipócrita tudo bem. falar que beleza. Ah, é errado o cara é snob falar que ele quer andar numa Tudo Ferrari. bem, eu andaria de Palio facilmente também. Só que a pessoa que anda de Palio, às vezes ela nem tá vendo problema, curte andar de Palio. Só que, certeza que ela preferia andar de Ferrari. Com certeza. Não, e outra, né? E falar assim também, eu acho que as pessoas têm que falar assim, não, eu quero ter a mentalidade de rico. Eu quero ser rico, né? Não só rico de dinheiro, mas rico de prosperidade, Sim. né? Rico de pouquinho. E normalmente quem é... Dinheiro é bom, viajar. dinheiro é gostoso. Você vai dormir, Muito mais você vai colocar a tranquilo. cabeça no travesseiro, sabendo que suas contas vão estar pagas, sabendo que sua família tem saúde, sabendo que você tem comida na Você mesa. vai ter uma Você vai ter as aposentadoria melhores melhor. férias. Cara, você vai pra Cancún, não é a mesma coisa que você ir pro Uhum. Guarujá, né? É. Não é a mesma coisa. Um hotel 5 estrelas não é igual a um hotel de Exato. 1 estrela. Isso. O conforto é bom, o conforto é E não tem gostoso. nada de mal você Lógico. falar isso. Que nem o Felipe falou, eu acho lindo isso dele ser autêntico e falar a verdade, porque a gente tem que ter uma visão de sonhos, porém, de decisões, de ação. Sim. E não adianta falar assim, eu quero chegar em tal lugar. Tudo bem, eu quero, mas como é que eu faço? O planejamento. Cara, mas é muito exatamente isso que você tava importante, falando, do né? negócio de ser rico e... Mas normalmente quem é rico financeiramente, se você for ver, é rico na maioria das vezes em outras áreas também. Sim. Porque normalmente quem é rico financeiramente... Quem é rico financeiramente não vai ser uma pessoa ruim. De forma alguma. É muito difícil você ver. Porque a pessoa que ela ficou rico, ela teve que fazer muito networking, ela teve que fazer muita amizade, ela aprendeu muito com a vida já. E se ela se tornou rico, é porque ela não é uma pessoa ruim. Nenhuma pessoa ruim, uma pessoa que não é boa, vai se tornar extremamente rica. É impossível. Todo mundo que eu conheci hoje, que é alguém, uma pessoa legal, assim... Quer dizer, todo mundo que eu conheci que é uma pessoa rica, com muito dinheiro, é uma pessoa legal, é uma pessoa que transmite boas energias, é uma pessoa que quer ajudar os outros, é uma pessoa que tem muita empatia. Então é difícil você ver alguém que às vezes passa que é chato, arrogante, por né? A exemplo. pessoa fala, rico é arrogante. Não, mas acho que o que o Felipe né? quer dizer é que assim, A pessoa você não poderia cresce chegar lá, sozinho. eu acho, né? Você não cresce sozinho, é Nem muito a pau. difícil você crescer sozinho. É tem diferente de time, você né? receber uma herança de uma família rica. Mas você crescer sozinho é muito difícil. Você precisa de um time, você precisa de pessoas à sua volta, que seja o seu time, que sejam seus amigos, que sejam relações de network. família. É muito importante. Então o que o Felipe quer dizer é verdade. Você precisa de relações para ser uma pessoa rica. E se você é uma pessoa ruim, você não vai conquistar isso. Você não vai ter muitas Total. pessoas ao seu lado. Se você... Acho que uma pessoa que ela é uma pessoa chata ou algo assim, se ela não evoluir... Se é uma pessoa ruim, se ela não evoluir, ela de forma alguma vai atingir um alto nível de sucesso. Se todo mundo que atingir um alto nível de sucesso é alguém bom. Felipe, em poucas palavras, defina o que você acha do Brasil. Caramba, ok. Olha, o Brasil é um país que tem muita oportunidade, é uma coisa que o povo até fala, mas não tem oportunidade, eu acho justamente o contrário. Nos piores lugares é onde mais nascem as oportunidades. Então, quanto mais tem problema, mais oportunidades você tem. Então, supondo que, aqui a saúde é horrível. O que não é, na verdade. Assim, a saúde do Brasil é uma das mais referências do mundo, mas dando de exemplo. Vamos supor que a saúde no Brasil ela é horrível. Velho, cara, se a saúde fosse horrível, a gente teria tanta oportunidade pra melhorar ela e atingir coisas boas. Quanto mais ferrado tá um lugar, mais oportunidade ele tem pra evoluir. Então, grandes oportunidades só vêm de grandes problemas, né? Então, assim, todas as grandes empresas do mundo hoje, elas solucionam problemas. E quanto mais problema tem um lugar, mais oportunidade tem mais problema pra você resolver, tem mais solução espaço pra pra você você ganhar contar. dinheiro, tá ligado? Então, eu acho que assim, o Brasil ele é um lugar que tem muito problema, mas ele tem muita oportunidade. E com tudo que tá acontecendo, como um trabalho como o nosso aqui,
eu acredito que a gente consegue realmente mudar o Brasil e a gente consegue influenciar muito positivamente pra gente tirar o país de onde ele tá hoje em dia, que definitivamente não é um dos melhores lugares pra estar, o país não tá tão bem, e a gente consegue levar, assim, o país mais à frente nesse sentido, porque tem muita oportunidade, tem muita gente boa, tem muito espaço pra muita gente ainda, então eu acho que dá pra evoluir muito ainda. Legal você falar isso. Até outro dia eu e a Carol estava conversando sobre história, né? Uma pessoa que gosta muito de história é o próprio Bruno Perini, né? Se você vê os países pós-guerra, um país que acabou de terminar uma guerra, que acabou de sair de uma guerra, às vezes ali você encontra as maiores oportunidades. A gente pega, por exemplo, a Alemanha, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que ela foi destroçada aí pela Inglaterra, pela Rússia, enfim. E hoje ela é um dos principais países, um dos países mais ricos. Então, um país pós-guerra, ele investe em estrada, ele tem que reconstruir tudo. E a pessoa ela tem que tirar força de onde ela não tem para reconstruir aquele país que foi destroçado. E ali você encontra diversas oportunidades e na dificuldade você encontra muitas vezes a questão do crescimento. E, velho, Exato. uma coisa que é muito da hora de falar é que... Eu vou espirrar pra ele. Manda bala. Saúde. Saúde. Momento espirro do Felipe Moleiro. Não espirrei. Vamos parar um pouco. Fugiu. Quanto pior tá um lugar, em época de crise, é onde o povo mais se une. Sim. Porque aí todo mundo tem que se ajudar. Uma empresa que tá passando por crise, cara, uma empresa, por exemplo, nada é melhor pra unir uma empresa, o povo de lá de dentro, uma família ou algo assim, do que uma boa crise, um bom problema pra resolver. Que aí todo mundo se preocupa em resolver, Todo né? Falar, mundo "A se gente une, quer sabe? Você perder". vê os judeus, Exatamente. né? Judeus acho que são assim... Super unidos. São as pessoas mais unidas que tem. Eles são assim um time fechado mesmo. Porque eles sofreram pra caramba durante a Segunda Guerra Mundial e eles tiveram que se unir pra reconstruir a vida deles. Exato. Milhões e milhões de judeus morreram na guerra, né? Terrível isso. Mas hoje eles são muito unidos e ricos. São ricos, porque eles sabem Absurdamente que ricos. isso que é importante. Eles têm essa mentalidade de falar, não, a gente sabe que Sim. isso é importante. Mas assim, eu acho muito legal esse bate-papo com o Felipe. Quero te agradecer, Felipe, por você vir. Obrigado. Eu adorei te conhecer. E eu tenho uma curiosidade, Opa! até pra perguntar antes da O gente cara tava encerrar mandando aqui. mensagem, ele mandou áudio de voz, eu ia mandar uma foto minha aqui que eu tava gravando aqui. Aí saiu a foto aqui. Felipe, uma curiosidade minha. Você tem vontade de morar fora do Brasil? Ou você acha que o Brasil é o lugar que você é apaixonado? Ou você pensa em morar fora do Brasil? Mano, eu penso em passar um tempo fora do Brasil pra adquirir experiência nova, mas eu não penso em morar mesmo. Porque o brasileiro é um povo diferente, é um povo É alegre. a é minha um povo, terra, né? tá ligado? É Você minha fala, terra. pensa em viajar, você ficaria um tempo aonde, por exemplo? Qual Cara, país na você verdade, quer conhecer? A maioria dos lugares eu passaria um bom tempo, assim, pra adquirir experiência, pra tudo. Porque eu sou um cara que eu quero viajar o mundo inteiro. Quero ter experiência, quero conhecer mais gente, tudo. André também pensa nisso. Então, tipo assim, eu passaria na maioria dos lugares, assim. Mas eu acho que o lugar que, assim, eu adquiriria muitas experiências ou é no Reino Unido, né? Seja na Inglaterra, na Escócia, algo assim. Ou nos Estados Unidos mesmo. Eu acho que seriam os lugares principais, assim, que eu gostaria de ir. Você sabe que o meu sonho... A gente teve o privilégio de estudar uma escola que era de ricos, assim, né? Mas nossa mãe não tinha condições. Nossa mãe, ela Batalhadora, buscava bolsa né? de estudo. Legal. Nossa mãe, ela, na época, quando a gente era criança, Felipe, os shoppings ainda não eram assim, os shoppings que são hoje, essa Total. facilidade. Então minha mãe, ela vendia muito de porta em porta, né? E aí nós somos em 3 irmãos, minha mãe pedia muito bolsa de estudo e tal, porque ela queria dar um bom estudo pra gente. Graças a Deus, a gente teve um bom estudo. Mas a gente viu as crianças indo para os Estados Unidos, para Disney, e para nós aquilo era irreal, a gente não tinha condições de ir para Disney. E voltava de janeiro aquelas férias escolares, as crianças falando, eu fui para Disney, fui para não sei aonde, fui para Argentina, fui esquiar com meu pai, e a gente não tinha essa condição. E aí aquilo, querendo ou não, a gente era criança, sei lá, 10, 11 anos, a gente tinha essa vontade, a gente cresceu com essa vontade. E minha primeira viagem internacional, eu tinha 21 para 22 anos, eu trabalhava na época no banco, e eu ganhava o vale-refeição, né? Sei lá, eu dava R$400 por mês de vale-refeição. E eu lembro que eu queria muito ir pra Disney. E aí o que eu fiz? Eu pegava, todo mundo ia almoçar em restaurante, né? Bonitinho, e eu levava marmita. E aí o que eu fazia? Eu vendia o meu vale-refeição todo mês. Eu lembro que eu fiz um monte de boleto lá na CVC
E eu pagava esses boletos da CVC, parcelei minha viagem 10, 12 vezes pra Disney, eu vendia meu vale-refeição e ia lá pagando meu boletim. Que da hora, fui juntando, Ele viajei com pouco comenta dessa dinheiro. viagem até hoje, né? Viajei Assim, com pouco dinheiro Que da hora, cara. e realizei esse sonho. É legal ver que você vai conquistar esse sonho muito antes do que eu. Teve o foco, né, velho? Exatamente, eu me Tipo, todo organizei. mundo ia jantar no lugar da horinha, ia Sim. gastar aquele dinheiro. Teve o foco realmente de ir Não, atrás, né, velho? É muito da hora isso. Exatamente. Eu Posso pegava meu falar, vale-refeição, levava marmita, ia almoçar. Na época eu já trabalhava no banco, já tinha sido efetivado, era analista. E eu almoçava lá no refeitório, onde almoçava o pessoal que fazia segurança, que fazia esse celular limpeza. hoje, mas do- Porque eu queria realizar esse sonho. E na época eu pagava. Cara, eu já estava indo pro meu MBA, primeiro MBA, estava saindo da faculdade e começar um MBA. Na época na FGV era muito caro, então meu salário praticamente era para isso. Mas eu queria viajar, eu queria realizar esse sonho. Então eu fiquei ali 1 ano almoçando em refeitório para poder pagar essa viagem. Mas é legal ver que você, com essa cabeça de 13 anos, você vai poder realizar esses sonhos muito antes, devido à sua determinação, devido à sua batalha, devido à sua inteligência. Porque eu, com 13 anos, eu confesso que eu nem imaginava juntar dinheiro como você já trabalha hoje. Então, eu quero te parabenizar porque você é um menino iluminado, inteligente, e a gente fica aqui impressionado com a sua inteligência, Felipe. Tamo junto, obrigado mesmo. Não, é o foco que você tem, a disciplina, essa maneira de ter essa mentalidade, de ter hábitos bons, de estar fazendo um network muito bom, isso vai fazer muita diferença pra você. E a gente quer que você sonhe muito alto, que você conquiste. É isso que a gente deseja, que a gente torce para que você continue com esse trabalho, com esse propósito lindo, que, né, trazer crianças, isso tudo que você falou de família, que você seja gigante. É isso que a gente quer pra você. Acho que foi muito legal esse bate-papo. O que tem eu muito falo que agora, somar. depois disso? Eu não sei responder em situações assim, tá ligado? Tem que Olha, vocês aprender estão ainda. velhos e vocês precisam Mas estudar mais. normalmente, quando acontece uma coisa assim, eu fico sem jeito, eu faço um bagulho assim, tá ligado? Pra pessoa, eu fico, ó, obrigado. Mas você tem que ficar feliz porque você é um menino Não, mas diferenciado. obrigado mesmo. Manda um recado, Felipe, Verdade. pra gente encerrar, pros jovens aí, porque, olha, o que deve ter de gente que fica te perguntando, Felipe. Aliás, você deve receber muita pergunta de jovens que Sim. querem ser Até igual a mães, você. pais, né? E aí manda um recado pra esses jovens que estão Acho assistindo a que- gente. Uma das coisas principais é que normalmente jovens, nesse início, eles não se sentem confiantes pra fazer alguma coisa do tipo, ou às vezes mesmo que se sintam confiantes, eles não vão exatamente pra uma linha que eles gostariam, algo assim, porque eles não acham que eles são capazes de conseguir alguma coisa tão grande ou algo assim. E uma frase do Elon Musk, uma coisa que ele disse é possível que pessoas comuns se transformem em pessoas extraordinárias. E é verdade, tá ligado? Pô, até 1 ano e meio atrás eu era o Felipe Moleiro, que assim, era o Felipe Moleiro, ninguém. Não, já Um era cara, alguém. como não, tudo bem, mas um moleque aleatório, mas um estudante comum, padrão, que por acaso começou a gravar vídeo pra internet e hoje em dia ganha um dinheiro bom, né? Enfim. Ganha um dinheiro bom, consegue impactar milhões de jovens todos os meses, e isso é uma coisa muito bacana. Enfim, é isso. É possível que pessoas comuns consigam crescer muito na vida, porque um dia o Elon Musk, ele foi um moleque aleatório. Um dia o Bill Gates, ele foi um cara aleatório que ninguém fazia ideia de que ele ia se tornar o que ele se tornou. E por acaso, ele foi um dos que fez acontecer. Então, por mais que seja difícil, ousa, sabe? Ousa chegar onde você quer e, tipo... Põe ação, né? E vai fazer, exatamente, vai Pros fazer. pais, e pros pais, Felipe, porque assim, o seu pai provavelmente te incentivou, te cativou a você continuar o seu caminho. Deixa um recado também pros pais. A gente deixou pros jovens, mas deixa um recado pros pais também. Poxa, os pais têm que incentivar os filhos, porque muito pai fala assim, não, filho, vai brincar, vai jogar bola, enquanto outros pais talvez começam a ensinar sobre o dinheiro, começam a mostrar o que é empreender. O Por que, limite. Eu acho que que- você acha? Eu acho que o principal, assim, pros pais, eu acho que o principal de tudo é não seja um destruidor de sonhos. Tá ligado? Porque é muito comum, a gente sabe que um filho chegar no pai, ter uma ideia muito da hora, querer criar um empreendimento, ou às vezes mesmo uma coisa mais simples, querer começar a investir ou qualquer coisa do tipo, e o pai acaba achando, é coisa de criança, acaba, assim, só relevando, e tipo assim, às vezes tá com um potencial tão grande, tá ligado? Na sua mão que você não faz ideia. Então, tipo assim, não seja destruidor de sonhos, apoie o seu filho, porque mesmo que ele vai arranhar uma coisa, vai ser experiência nova, vai ser coisa nova que ele vai ter aprendido e vai ter colocado em prática. Que Seu legal pai esse e sua mãe recado. devem ter muito orgulho. Não Ser igual a destruam vovó, né? sonhos. Esse é o recado pros pais. Não destruam sonhos. Porque às vezes a criança ela vem com uma ideia, o pai acha que bobeira. Filho, vai brincar.
E aí destrói um sonho, destrói uma ideia de um menino como o Felipe que tá aqui. Não seja Exatamente. Ganhando hoje, mesmo. talvez muito mais do que o próprio pai. Não, e é o orgulho que a avó tem, né? A avó olha ali com um olho brilhante. E com certeza seu pai e sua mãe devem ter um baita orgulho de você, que fique de lição de casa que as crianças, os jovens devem começar a investir, devem acreditar e devem fazer o que ele falou, usar e pôr em ação. E, velho, é o slogan da Jovens, né? A empresa do Breno é Jovens ousam voar. E é isso, mano. Tem que ousar. Parabéns. Tem É que, isso mesmo. igual você estava falando antes, né? Da frase de Jorge Paulo Lemann, mano. Pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho, então bora pensar grande e vamos fazer de tudo pra isso acontecer. Show de Isso bola, aí, Paulo. show de bola. Palmas Muito bom, adorei o papo. para esse menino homem, praticamente assim, muito inteligente. Legal, Felipe, muito obrigado. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço, de verdade. Gostei muito mesmo. Mesmo. Aqui é sua casa e a nossa casa Estamos à sempre será sua disposição. casa. Amei o Felipe. convite. Obrigado. Obrigado.